desse chá que se encontra lá no Provérbios, no capítulo que a irmã leu, que é o capítulo 31, somente o versículo 10, ou melhor, somente os últimos versículos, que diz que 30, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vamos ler a parte B desse versículo, vamos repetir. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso, aleluia. Louvada, elogiada, honrada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se tratando de mulher, é algo especial. Muitas pessoas, às vezes, elas acham que o sexo feminino vem por acaso, que a gente, como gestada no ventre da nossa mãe, e aconteceu por acaso. Não foi por acaso que você está aqui. Não é por acaso que nós estamos aqui. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis, que a mulher ela foi programada. Não foi um nascimento ocasional. Não foi uma programação ocasional. Deus, Ele programou. Ele desejou que nós estivéssemos aqui. Muitas mulheres não se valorizam porque acham que não são desejadas. Mas eu quero te colocar nesta tarde com uma palavra profética. A primeira pessoa que desejou que você estivesse aqui foi Deus. Deus desejou que nós estivéssemos aqui. Ainda que Satanás muitas vezes tenha feito várias coisas para que nós não chegássemos aqui. Ainda que o nosso adversário tenha tentado até mesmo tirar a vida de muitas aqui nessa tarde. Mas o Espírito de Deus manda eu te dizer que a tua vida neste lugar e o teu dia de hoje, até o presente momento, foi o Senhor que programou para você. Porque você não é obra do acaso, você é um programa de Deus. Aleluia! Em Gênesis, irmão, o Senhor ele olhou para o homem e disse: não é bom. Se não é bom, é ruim, né? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora, vou fazer uma auxiliadora. Uma ajudadora, alguém que auxilia. Você vê a necessidade, nós estamos aqui por uma necessidade. Nós não viemos aqui para posar de bonitinha ao lado do esposo, não. Nós viemos aqui porque ele precisava de você. Nós viemos aqui porque Deus achou que o teu marido precisava de você. Às vezes a gente não entende isso. E às vezes nós não valorizamos o nosso chamado. Nós não valorizamos ser mulher. Hoje em dia, irmãos, não é uma apelação, não é uma palavra homofóbica, mas as pessoas não têm nem gostado mais de ser mulher. Querem trocar aquilo que Deus fez naturalmente. Mas eu quero te dizer que o que Deus propôs e para mim e para você é que nós éramos necessária. Aleluia! Necessária. E eu costumo dizer, irmãos, que você só pode dar aquilo que você tem. E se nós fomos necessárias, é porque nós temos alguma coisa para dar. Deus jamais nos colocaria aqui se não fosse uma necessidade. Se você não fosse alguém especial, se não fosse alguém determinado para ajudar, para auxiliar, para fazer mudança. A palavra ajudadora quer dizer adjutora. O adjunto é alguma coisa que vem com o verbo na palavra. Então quer dizer que ele vai mudar uma situação. Eu quero te dizer que Deus chamou você e a mim para mudar a situação dentro da nossa casa. Você sabia que você pode mudar a situação na tua casa? Você sabia que Deus pode te tirar dessa incógnita? Que Deus pode te tirar desse lugar escondido, oculto, que muitas vezes você fica dependente até emocionalmente, e Deus quer te colocar no lugar de coluna dentro da sua casa. Deus nos usa para mudar situações. A Bíblia diz que Deus usou várias mulheres para mudar situações. Eu quero falar um pouquinho de Abigail. Não estava nada escrito aqui, irmão. Não era isso que eu ia falar, mas Deus mandou eu falar. E eu vou falar o que está revelado pelo Espírito Santo. A situação de Abigail não era nada confortável. Não era nada boa a situação de Abigail. Ela era uma das mulheres, como muitas, que tem um marido insensato, um marido sem juízo. O nome dele se chamava Nabal. Nabal quer dizer sem juízo, insensato, pessoa que não tem senso de julgar, não tem discernimento das coisas. Quantas vezes mulheres maravilhosas, mulheres sábias, mulheres dedicadas, mulheres trabalhadoras, mulheres honestas, mulheres que têm pudor, estão casadas com homens sem juízo.
Estão a lodo de homens que não têm senso de julgar nada. E às vezes você se aniquila por causa daquele companheiro. Às vezes você se aniquila por causa daquele casamento. Mas muitas vezes o Senhor permitiu que você entrasse na vida desse homem para tentar mudar a vida desse homem, para ser um canal de bênção na vida desse companheiro, para mudar a história dele, para ele conhecer a verdade de Deus através de você, para ele olhar para você e ver um espelho. Muitas vezes Deus nos coloca ao lado de pessoas assim. Foi o que aconteceu com aquela mulher chamada Abigail. Eu não sei como ela chegou até o dia do casamento dela. Eu sei que aquele homem não fazia bem para ela. Eu sei que aquele homem não era um homem sensato. E a história diz que quando Davi foi até o Monte Carmelo, porque ele estava fugindo dos homens de Saul e procurou abrigo nas montanhas e que estavam ali ao redor de Jerusalém. E quando ele chegou lá, os homens deles estavam com fome. E ele então pediu, aleluia, que Nabal viesse através dos seus homens trazer alimento, porque ele estava ali salvaguardando as ovelhas de Nabal. Davi, ele gostava de fazer bem aonde ele chegava, e ele não tinha acepção de pessoa. Não importa se era em Jerusalém, não importa se era no Monte Carmelo, não importa se era na caverna. Irmãos, a gente aprende muito com a palavra do Senhor. Quando você é bênção onde você estiver. Você é bênção na caverna, você é bênção no palácio, você é bênção do lado de Nabal, você é bênção sem Nabal, você é bênção onde você estiver, mulher de Deus. E a Bíblia diz que aquela situação que Davi estava passando não era fácil. Tinha que fugir da presença de Saul, porque Saul queria matar. E aí ele se deparou com Nabal e mandou pedir alimentos, que os homens estavam com fome ali no deserto, muito tempo sem comer. E pediu algumas cabras, algumas coisas que eles pudessem oferecer. E aquele homem insensato, aquele homem de coração mau, ele não era bom nem dentro de casa e nem fora de casa. E há situações que muitas vezes os companheiros das irmãs não é bom nem dentro nem fora. E ainda traz problema de fora para dentro. Foi o que aconteceu com Abigail. Abigail era uma mulher sábia, uma mulher de postura, mas o homem dela não era. O homem dela era problemático, mas ela estava ali como adjutora para mudar uma situação. Sabe o que ia acontecer na casa de Abigail? Todos iriam morrer. Do menor até o maior, todos iriam ser dizimados. Mas como Abigail era uma mulher chamada de mulher sábia, mulher adjutora, ela entrou numa situação para mudar a situação. Eu quero te dizer nesta tarde que Deus te chamou como uma mulher sábia, porque a mulher que teme a Deus, ela tem que ser sábia. Não existe mulher temerosa que não é sábia. Toda mulher que teme a Deus, ela tem a sabedoria de Deus, porque se ela teme a Deus, ela não dá um passo sem consultar o Senhor. Se ela teme a Deus, ela não fala uma palavra sem consultar o Senhor, sem ser direcionada pelo Senhor. E Abigail, diante daquele problema, ela foi buscar sabedoria em Deus. O que eu vou fazer para mudar essa situação? E ali a Bíblia diz que ela, em silêncio, trabalhou calada. Porque quando o teu marido não tem juízo, você tem que trabalhar em silêncio. Não adianta você querer argumentar muito, jogar pérolas aos porcos, falar coisas que às vezes até você sabe que está certa, mas que vai ser transformada em coisas erradas, porque ele não sabe digerir as coisas. Então, muitas vezes, a mulher que teme ao Senhor, ela precisa trabalhar em silêncio. Ela precisa resolver situações em silêncio. O teu silêncio vai guardar a tua boca. O teu silêncio vai te trazer vitória. O teu silêncio é um dos sinais de que Deus está te dizendo que você é uma mulher sábia. Nem toda mulher sábia é aquela que fala muito. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de ficar calado e há um tempo de falar. E como a Abigail era sábia, ela tem o temor de Deus, ela usou o tempo de ficar calada. Aleluia! Isso é temer ao Senhor, diz. Temer ao Senhor é fazer aquilo que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. E Abigail transformou uma situação. Os irmãos conhecem a história. Levou o alimento. E Davi agradeceu aquela mulher, porque ela havia o impedido de cometer o pecado. Quando a mulher é sábia, ela não peca e não deixa ninguém que está ao redor dela pecar.
Deus. É nas coisas mínimas que Deus se revela. Muitas pessoas acham que sabedoria é só conhecer muito a Bíblia. Conhecer a Bíblia não, é praticar a Bíblia. Sabedoria de Deus é praticar a palavra. E aquela mulher praticou a palavra do Senhor naquele dia. E Davi então recebeu a sua vitória. E Abigail recebeu a sua vitória. Ninguém tocou nos seus filhos, ninguém tocou na sua casa, mas Deus tratou com Nabal no devido tempo dele. Deus trata com aqueles que não têm temor a Ele. Você não precisa entrar na situação. Deus trata com aquele que não tem temor. E o Senhor foi lá e tratou. E o Senhor então permitiu uma enfermidade naquele homem, na qual ele veio a falecer, porque ele não era bênção para Abigail. Mas Abigail era uma mulher temente a Deus. Ela poderia ter usado aquela situação para se ver livre do esposo. Aquela situação ela veio a calhar no momento certo. Quando você tem uma situação desconfortável na tua casa, que entra algo diferente, ela poderia estar ali de acordo com aquela situação e se aproveitar daquele momento. Mas ela temia o Senhor. E ela foi lá mudar a situação de Nabal. Porque quem tinha que tratar com Nabal não era ela. Quem tinha que tratar com Nabal era o Senhor. Aleluia! Aleluia! A mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. E ali houve o primeiro elogio. Porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada. Davi reconheceu que Abigail temia ao Senhor. E foi feito o primeiro elogio. Você me impediu de cometer tal coisa. E ele engrandeceu o nome do Senhor através de Abigail. Porque isso é exemplo de mulher que teme ao Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que há dois tipos de mulher. A mulher insensata e a mulher sábia. A mulher insensata é aquela que não tem o senso de julgar, é aquela que não tem o discernimento, é aquela que não tem o conhecimento. Mas a mulher sábia é aquela que busca o conhecimento do Senhor, o discernimento do Senhor. E Deus, irmãos, a Bíblia diz que se você não tem sabedoria, peça a Deus. Senhor, eu não sei como agir, eu não sei como falar, não sei como resolver. Deus vai te dar orientação. Como Ele deu orientação a Abigail, Ele está pronto nesta tarde para nos dar uma orientação acerca de alguma causa que você esteja passando dentro do seu lar, no meio da sua família. Deus tem uma palavra revelada para você aqui neste lugar. Aleluia! A Bíblia fala também de uma outra mulher chamada Sara. Ai, irmão, Sara, olha, eu falo que lá na igreja que as irmãs, elas tinham que se chamar, o departamento tinha que se chamar Filhas de Sara. Lá no livro de Pedro diz que a Sara foi um exemplo para todas as mulheres. Mas será que Sara foi tão certinha? Ela nunca deu uma resbalada? Deu, irmãos. Mas ela sempre voltava atrás. Ela nunca permanecia do jeito que ela queria. Ela errava e depois ela reconciliava. A Bíblia diz que Sara passou por um episódio muito delicado na vida dela. Ela saiu de Ur dos Caldeus. Os irmãos conhecem a história. Ela saiu de Ur dos Caldeus. Ela ali morava com seu pai, morava com seu esposo. Ela morava em família, mas ela não tinha filhos. E ela recebeu uma ordem de Deus e do esposo de se retirar de Ur dos Caldeus. E eles vinham, irmão, traçando aquela trajetória. O sogro dela veio a falecer porque só tinha ele. Então a sabedoria de Sara era muito grande, porque eles eram irmãos. E ela achou por bem levar ali também o seu pai, levar também o seu cunhado e formar aquela família. Mas no meio do caminho Deus foi fazendo uma peneira e o pai dela veio a falecer e Deus foi fazendo uma separação. E ela, irmão, soube conviver, sabendo que não tinha filhos, mas tinha que agradar a família, estar convivendo em família. Uma das nossas maiores dificuldades como mulher temente a Deus é estar lidando com família. Família é um problema quando nós não temos sabedoria para lidar. E a Bíblia em tempo algum diz que Sara entrou em alguma situação com a família, porque ela sabia viver em família.
Porque ela usou de sabedoria, ela não tinha filhos. Então a mulher que não tinha filhos, ela sempre tem uma carência, ela se dedica a um sobrinho, ela se dedica a uma sobrinha. E não foi diferente na vida de Sara, porque ali existia Ló. Ló era o mais velho dos sobrinhos. Então existia uma dedicação de Abraão e de Sara com Ló, o seu sobrinho. Então eles souberam conviver em família até que um dia Deus fez uma promessa na vida de Sara. Mas nesse período, irmãos, até chegar nessa promessa, o casamento de Sara foi abalado de todas as maneiras. Primeiro eles foram morar numa cidade, num lugar chamado Gerar. Tinha uma grande fome na terra, porque a mulher de Deus também passa dificuldade. Às vezes nós pensamos assim, nós abraçamos o evangelho e pensamos que vai correr tudo a mil maravilha. Mas chega o momento do deserto também. Chega o momento da perda, como aconteceu com ela, e chega o momento que depois da perda ainda tem o deserto para ela passar. E ela teve que passar por um deserto. E aquele deserto havia fome. E ali aquele príncipe de Gerar, chamado Abimeleque, ele se apaixonou por Sara. Ele era um príncipe, ele tinha um palácio. E ele em Gerar, quando pôs os olhos em Sara, ele gostou de Sara, porque viu Sara de longe. E Sara era uma mulher muito bonita. E ali ela fez um pacto com o esposo dela. O esposo dela chamou ela e disse assim: Sara, você sabe que você está sendo cobiçada pelo esse rei lá em Gerar. Então eu quero que você não diga que você é minha esposa. Diga que você é minha irmã, para que a minha vida seja poupada, para que eu não venha morrer, porque por você eu posso morrer, porque ela era bela, ela era uma mulher cobiçada. E ela então, irmãos, ela aceitou aquele pacto de entrar na casa daquele homem, no palácio daquele homem, e omitir que era o esposo dele. Se a gente olhar aos olhos carnais, a gente vai dizer: então essa mulher, ela não agiu corretamente, ela fez errado. Não, irmãos, porque ela entendeu que era melhor um esposo vivo do que um irmão morto. Muitas vezes a gente precisa ter estratégia para lidar com certa situação, para não perder a bênção, para não perder a vitória. Abraão era bênção na vida de Sara. E Sara não, eu prefiro dizer que ele é meu irmão, ao menos ele vai ficar vivo, do que eu falar: não, ele é meu marido vai brigar comigo, vai resolver a situação e vai perder o esposo. Quantas vezes as mulheres, por falta de sabedoria, irmão, colocam os maridos numa situação difícil, porque elas acham que o marido tem que defender ela a unhas, né? Hoje nós estamos vendo a grande violência que nós estamos sofrendo, e as coisas já não se resolvem mais na conversa. Então muitas vezes você tem que usar de sabedoria, você tem que saber poupar, você tem que saber resolver o problema de maneira que você vai poupar o teu companheiro. Você tem que saber resolver o problema de maneira que você não vai deixar que alguém venha fazer uma coisa pior do que aquilo que já está acontecendo. Foi o que aconteceu com Sara. Sara preservou a vida de Abraão. Uma coisa linda que eu notei em Sara é que Sara não foi ambiciosa. Se fosse outra mulher, qual melhor? Você está ao lado de um homem que saiu de uma terra confortável do meio da parentela para habitar no meio do deserto, esperando uma promessa se cumprir? Ou você está dentro de um palácio sendo amada, cobiçada por um rei que vai colocar diante de você tudo aquilo que você deseja? Ai, irmãos, aquilo ali era amor de esposa. Era a mulher que era temente, ela tinha o temor de Deus. Olha, esposa, eu vou. Porque ela confiou no Senhor, ela sabia que o Senhor ia guardar ela, ele não ia tocar nela. E o Senhor então naquele dia falou com aquele homem chamado Abimeleque: olha, Abimeleque, essa mulher é esposa de profeta, essa mulher é esposa de homem de Deus, não toca nela, porque se você tocar nela você vai morrer. E toda aquela casa ficou enferma, porque havia alguma coisa ali, o Senhor não estava se agradando. Era a intenção de Abimeleque com a esposa de Abraão. E ali o Senhor deu uma grande vitória para Sara, porque não deixou ninguém tocar em Sara. Abimeleque não tocou em Sara, não poluiu Sara, não contaminou Sara. Abimeleque não se relacionou como homem e mulher com Sara, e ela foi preservada. E o próprio Deus falou com Abimeleque. O que eu quero te dizer nesta noite, que por causa de você, Deus fala com o ímpio. Por causa de você, Deus trata com o ímpio. Às vezes é difícil até para Deus tratar com o crente.
diferente. Mas quando Deus ele quer entrar no negócio para te dar vitória, ele trata com quem for, porque o homem todo reconhece que Deus é soberano no céu e na terra. Glória a Deus. Aquele homem reconheceu que era Deus e reconheceu que Sara era mulher de Abraão, serva do Senhor. Coisa linda, irmãos, é quando o crente ele anda com Deus, o próprio Deus responde por ele, o próprio Deus fala por ele, e não foi diferente. O Senhor falou por Sara naquela situação. A mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. E a gente podemos ver que lá no capítulo de Pedro e também no livro de Hebreus, Sara recebe elogio de Pedro, Sara recebe elogio no livro de Hebreus, porque ela teve uma conduta exemplar como mulher de Deus, mas ela sofreu grandes desafios, como eu e como você. A Bíblia diz que teve um certo tempo, talvez até cansado de esperar a promessa, porque já tinha se passado muitos anos, os ossos já estavam todos envelhecendo, né? A gente está com 50 e poucos anos, já começa a sentir dor no osso, já fica difícil de ajoelhar, e Deus faz uma promessa e a gente diz: ah, Senhor, acho que não vai se cumprir não, eu estou ficando mais enrugada, estou ficando mais acabada, o negócio está ficando mais esquisito do meu lado, parece que o negócio não vai acontecer, parece que todo mundo está passando na nossa frente e a gente não vai receber a vitória. Eu creio que Sara não devia estar nessa condição, mas ela guardou o temor no coração. Até que um dia, irmãos, ela cansada, né, de esperar a promessa se cumprir, ela quis ajudar Deus, dar uma ajudinha. Ali foi um momento, irmãos, que ela teve um pequeno fracasso, porque de vez em quando nós resvalamos nossos pés, pastor. De vez em quando nós falhamos, nós não somos mulheres perfeitas. Talvez Deus deixou esse contexto na história, ser escrito, esse fato na história de Sara, para mostrar para mim e para você que, embora nós sejamos mulheres de Deus, nós não somos perfeitas. Nós estamos a caminho da perfeição. Deus está nos aperfeiçoando. A Bíblia diz que Deus vai tratando conosco até ser dia perfeito. Você já viu o sol quando ele nasce? Ele não nasce a pleno vapor. De madrugada você vê aquele pontinho de luz. Aí aquilo vai crescendo. Aí aquilo vai nascendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega meio-dia o sol toma conta. Assim também é a nossa vida espiritual. Ah, irmãos, a nossa vida espiritual vai crescendo a cada dia. A nossa vida espiritual vai aumentando a cada dia. Deus vai fazendo a nossa luz resplandecendo a cada dia, até ser dia perfeito. Que hora que o dia é perfeito, irmão? Depois de meio-dia. Depois de meio-dia o sol está a pleno vapor. É dia perfeito. Mas enquanto não chega meio-dia, ainda tem aquele pouquinho de sombra, ainda tem aquele pouquinho de frescor. E Deus ele vai fazendo aquela luz aumentando. Assim é a minha e a tua vida nesta noite. Deus vai te aperfeiçoar até ser dia perfeito. Na vida de Sara aconteceu isso. Ela achou por bem de colocar a sua serva Agar, porque ela achou que a promessa estava demorando muito a acontecer, e ela colocou no coração dela de que aquele herdeiro ia vir, mas ele ia vir pela escrava. E ali ela colocou a sua serva Agar. E diz a palavra do Senhor que ela falou com o esposo coabitou com a serva, e ali nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Mas o Senhor havia falado: olha, não vai ser da escrava o herdeiro que vai herdar contigo. Quem vai herdar contigo vai ser da tua esposa. Sabe por quê, irmão?